Vamos então começar o 23º capítulo, o século XIX. Depois da Revolução, afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. O Congresso de Viena foi para retomar os territórios que o Napoleão conquistou, devolver esses territórios e colocar no trono os reis que ele havia destituído o poder, né? Então é uma tentativa de volta do absolutismo, de volta dos reis. Então os países foram Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia. A França só vai entrar nesse congresso em 1818. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, nós vamos ver que Luís XVIII nasceu em 1755 e morreu em 1824, foi o primeiro monarca constitucional, né? Um monarca lidando com menos poderes, né? Não tendo os poderes que tinha Luís XVI, por exemplo, né? Que nós vimos aqui, que foi guilhotinado. Então, Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo naquela mesma época antigas dinastias, que é o que esse congresso, né, de Viena queria, por todos os reis de volta e voltar às coisas como eram antes da Revolução Francesa e de Napoleão. Também a igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível, que Napoleão tinha conquistado Roma. Então Roma foi devolvida para a igreja, né? Eles retomaram ali o território deles, na sede deles em Roma. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Então nós estamos vendo de novo o plano espiritual colocando as coisas no lugar, né, trabalhando ali para que as coisas caminhem na diretriz de médio e longo prazo que eles programam. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89, né, 1789, quando começa a Revolução Francesa, que vai até 1799. Então, esses movimentos sanguinolentos iniciados em 89, principalmente na França. Semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Vamos ver agora a independência da América. Independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa,
para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Está falando aqui primeiro da América do Norte, né? Porque aqui a América do Sul vem bem depois. Mas essa emancipação, essa mudança, vamos lembrar que a independência dos Estados Unidos foi em 1776, né? E a Revolução Francesa 1779, 3 anos depois. Então ele está falando aqui dessa modificação e dessa emancipação primeiro com a América do Norte. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. Aí, agora sim, nós vamos falar, né, da América Central e América do Sul. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria. E no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã em 1816, proclama-se a liberdade política das províncias da América Meridional. Então vamos lá. Simão Bolívar nasceu em 1783, desencarnou em 1830 e defendia a libertação de todos os povos sul-americanos do colonialismo. E o Congresso de Tucumã de 1816 foi realizado na cidade de Tucumã, e proclamou a independência da Argentina, né? No dia 9 de julho de 1816, a Argentina ficou independente da Espanha. Então, é o que ele está colocando aqui. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I. Dom Pedro I nasceu em 1798 e desencarnou em 1834. E 7 de setembro de 1822, ele proclama a independência do Brasil do Reino de Portugal. Então, o Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Nós vamos ver isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do irmão X, né, psicografado pelo Chico, perdão, que o plano espiritual, a programação de Ismael, perdão, que é o governador do Brasil, perdão, era manter, né, esse estado, né, o Brasil um país quase continental, né, um país enorme, e apesar de todas as dificuldades da América do Sul aqui, o plano espiritual trabalhou para isso. A gente vê isso lá naquele livro, o Emmanuel colocando aqui, ratificando, quer dizer, lá, né, ratificando o que o Emmanuel coloca, porque aquele livro foi escrito depois esse foi em 1938, então o Emmanuel colocando aqui que o plano espiritual, o plano invisível, trabalhou para que o Brasil se mantivesse, o país grande não perdesse território. Aí agora nós vamos para Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações, né? Terceira revelação estava para chegar, o Consolador prometido, né, que Jesus colocou, chegando para todos, não a religião. Nós sempre colocamos aqui, sempre sou muito enfática nisso. Não é a religião, como os espíritos colocaram na questão 798. O Espiritismo é um esclarecimento para o mundo. Todas as religiões vão entender e compreender o plano espiritual. Não é que todos serão espíritas, não.
até porque Allan Kardec ele fundou uma filosofia espírita e uma ciência espírita. E ele colocou que jamais poderia se transformar em religião. E os homens transformaram em religião. Então, a filosofia e a ciência espírita, espiritualista, é que veio para ajudar todo mundo, todos os povos e todas as religiões. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então nós vamos ver lá uma lista enorme, no começo, nos prolegômeros do Livro dos Espíritos, dos nomes conhecidos que participaram do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver o Espírito da Verdade se comunicando através de uma egrégora de espíritos que respondem por ele, que trabalhavam em nome dele. Então nós vamos ver que os espíritos se juntaram em todos os lugares, em todos os cantos, de todas as religiões. Isso é muito importante, é um grupo ecumênico. Então ali tinha padres, inclusive São Luís, que foi canonizado pela igreja, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho. Nós vamos ver Hahnemann, vamos ver Sócrates, Platão, um monte de escritores, um monte de filósofos, uma pleiade, como Emmanuel coloca aqui, de espíritos conhecidos e espíritos desconhecidos, mas todos eles muito elevados, prepostos, trabalhadores do Cristo, auxiliando o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, que usava o pseudônimo de Allan Kardec. A ciência nessa época desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias, porque a ciência nessa época se separa da religião, se separa dos dogmas da religião e fica livre para estudar. Ninguém mais corria o risco de morrer na fogueira porque ia contra a religião católica. Então a ciência nessa época desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos, Então, o trem, as vias férreas, a comunicação através do telégrafo, jornal, revista, bibliotecas, isso mudou o mundo, Mudou o intercâmbio, facilitou a comunicação. São as mudanças que não pararam mais até hoje, até o século XXI. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia. A ciência se afasta definitivamente da religião, intensificando as comodidades da civilização, aumentando cada vez mais os inventos, as coisas que facilitam a vida de todos. Constrói-se a pilha de coluna. Vamos lembrar que a pilha de coluna é a pilha voltaica, a pilha do Alessandro Volta, que em 1800 ele montou essa pilha, que é de zinco, prata, com discos, zinco, prata e discos com substância umedecida na salmoura, e elas eram ligadas, era uma pilha, por isso que é uma pilha que formou uma coluna, por isso que chama pilha de coluna, e depois foi chamada de pilha voltaica, com um condutor, gerando energia. Então, constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo, aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral
e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam um elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então é a chegada, né, do Consolador prometido. Aí nós vamos às ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. As confissões cristãs são as religiões cristãs. Todas as religiões que se diziam cristãs, seja o nome que fosse, né, foram chamadas de as confissões cristãs. Então, as confissões cristãs, atormentadas e divididas, nós temos aí o luteranismo, o calvinismo, o protestantismo, a igreja pentecostal e ortodoxa, e por aí vai, né? Então, as confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se então no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. A filosofia se afasta dos dogmas, se afasta de religião, se afasta de religiosidade. Nós começamos a ver as ideias ateístas, né? Nós vamos ver Schopenhauer com as suas colocações, tanto ele era ateu, como a sua filosofia extremamente pessimista, né? Então, aí que nós vamos ver aqui. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e aí nós vamos ver que Schopenhauer nasceu em 1788, desencarnou em 1860, né, filósofo alemão ateu, exemplo do pessimismo, né? Então, Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte. Spencer é um filósofo inglês que nasceu em 1820 e desencarnou em 1903. Uma das colocações dele é que a sociedade existe para o indivíduo e é formada pelos atos, né, e feitos desses indivíduos, e que o progresso é uma necessidade e, portanto, é por isso que a competição existe. É a colocação do Spencer, que era inglês. E o Comte, que é o filósofo francês, nasceu em 1798, desencarna em 1857. Ele é considerado o fundador da sociologia e as suas ideias eram positivistas, né? Então vamos lá. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as novas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, porque ali começa o ateísmo, começa uma série de coisas, por isso que ele coloca: a Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Então, a igreja aumentou a pobreza das massas sofredoras porque ela passou a acumular muitos tesouros
a ficar cada vez mais rica, a sustentar guerras, a sustentar exércitos, e com isso ela afastou-se da religião, ela afastou-se do Cristo, ela passou a ser mais um exemplo de poder e de força bélica, longe. Isso a gente está colocando nos papas, nos bispos, naqueles que detinham o poder, porque dentro das comunidades, dos monastérios, né, as igrejas, principalmente as pequenininhas, dos lugarejos, os padres que estavam lá, a grande maioria, esses sim, trabalhavam para o Cristo e evangelizavam, né, as pessoas no seu caminho. Então a gente não pode generalizar, não eram todos os padres que eram afeitos à guerra, ao poder e ao dinheiro. Não, eram os papas, que às vezes nem tinham religião formada, não tinham nem formação religiosa. Nós vamos ver príncipes que não conseguiram a coroa, que não conseguiram o poder que queriam, aí eles eram colocados como papas. Então nós vamos ver um deles, inclusive, me fugiu agora o nome, ele foi rejeitado no exército, então ele era muito rico, a família muito poderosa, aí ele pediu e aí ele foi colocado como papa. Quer dizer, ele queria lutar, mas aí ele foi ser papa para poder lutar como papa. Por aí a gente vê como os que estavam nos altos poderes, né, o alto clero, estavam completamente afastados dos ensinamentos do Cristo. E aqueles que eram praticamente desconsiderados, que era o baixo clero, estes sim, verdadeiramente sacerdotes, verdadeiramente, né, voltados para a espiritualidade. Então, vamos agora à tarefa do missionário, né, do nosso querido Hippolyte Léon Denis Argueil, o Allan Kardec. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. E como, né? Com toda essa confusão, com a França empobrecida por causa dessas revoluções, ela já tinha ajudado com dinheiro a independência dos Estados Unidos, então ela estava dividida, esfacelada, endividada, e com as ideias, né, da ciência, com o ateísmo, com uma série de coisas pipocando em tudo quanto é canto. Nós vamos lembrar que Allan Kardec nasceu em 1804, 2 ou 3 meses antes do Napoleão se coroar como imperador. Então ele vai pegar esse final aí da Revolução Francesa e todo esse burburinho dessas mudanças que acontecem não só na França como na Europa. Então a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. Então nós vamos ver que o plano espiritual vai começar as manifestações dos espíritos através dos raps, né, das batidas com as irmãs Fox em Hydesville, uma cidade próxima de Nova York, né, nos Estados Unidos. A fagulha partira das plagas americanas, como partir igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas, porque a independência americana em 1776 e a Constituição americana foi o que levou para os intelectuais, que levou para a França as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, né? E ali começou a Revolução Francesa 3 anos depois da independência dos Estados Unidos. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Quem é o discípulo pronto a atender os chamamentos do Senhor? Allan Kardec. Se ele não atendesse, teriam outros. O plano espiritual sempre tem plano B, tem sempre ali as situações para serem acertadas se ele se desvirtuasse, mas ele não se desvirtuou, como diz aqui, né? A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas, né? Todas essas mudanças que encontram o discípulo do Mestre Jesus, no seu posto de oração e vigilância,
se mantendo no seu vigiar e orar, se mantendo no seu tratado, se mantendo na sua ética, se mantendo no seu caminho sem desvio para assumir o posto. Pronto a atender os chamamentos do Senhor. Estava pronto. Na hora que ele foi chamado, ele estava pronto, um homem íntegro. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe, numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos, né? Ajudando aquilo que foi sintetizado, com explicações, com outras psicografias para acrescentar, né? Trazendo as respostas, colocando ele em contato, o plano espiritual colocando ele em contato com os médiuns, para que ele pudesse enviar as perguntas, recebendo as respostas, o plano espiritual auxiliando ele para que ele colocasse a coisa certa. Vamos lembrar, tem um episódio que ele estava escrevendo um texto do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano. E aí ele escuta uma batida, aí ele para, ele vai ver, não tem nada. Ele começa a escrever, ele escuta bater de novo, aí ele para, até que ele para e ele vai ao encontro das meninas que eram as médiuns que psicografavam, que se comunicavam com ele, né, que os espíritos se comunicavam através delas com ele, e aí a gente vê que o seu mentor se manifesta dizendo que ele é que estava batendo ali, porque na terceira linha, né, naquilo que ele estava escrevendo, na terceira linha, né, do parágrafo tal, ele dá todas as colocações para ele, tem uma colocação errada e ele não se apercebeu, que dava um sentido diferente ao que ele estava colocando. Então aí ele voltou, foi lá, leu, viu onde estava errado e corrigiu. Então a gente vê que a correção, o auxílio, o trabalho do plano espiritual com Allan Kardec chegou aos mínimos detalhes de corrigir palavra. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, planeta, né, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Por isso que nós colocamos que o Espiritismo, a doutrina espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita é o evangelho redivivo. São as palavras redivivas, né, do Mestre Jesus. Vamos agora para as provações coletivas da França. Na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos nas revoluções e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, aí nós vamos ver que a Revolução de 1830 e 1848 foi o fracasso daquele Congresso de Viena, né, de 1815, que nós falamos, que queriam trazer de volta o absolutismo, os monarcas, né, devolvendo as terras conquistadas por Napoleão aos seus donos. Então, em 1830 e 1848, né, a 1848 foi o fracasso dessa volta do absolutismo. Então, o que ele está colocando aqui. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870, né, que é a guerra da França contra a Prússia. Vamos lembrar que a Prússia é hoje a Alemanha, né, a Guerra Franco-Prussiana ou Franco-Germânica, ela se desencadeia em 1870 e Bismarck, nós vamos ver que Otto von Bismarck era um nobre diplomata e político que nasceu em 1815 e desencarnou em 1898, queria reunificar, né, a Alemanha, era um político e diplomata da Prússia,
e ele vai ganhar esta guerra com a França, e a partir daí ele vai conseguir o seu intento, que é unificar a Alemanha, a Prússia, né, as comunidades germânicas, e aí daí surge a Alemanha como nós a conhecemos hoje. Então vamos lá. A Guerra Franco-Prussiana ou Franco-Germânica, né, de 1870. A grande nação latina, que é a França, por causas somente conhecidas no plano espiritual. É interessante isso aqui, porque ele não diz quais são essas causas, mas ele diz que há causas, existem essas causas. É interessante. Então, a grande nação latina, a França, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck. Então, a Bismarck ganha essa guerra franco-prussiana, e a França, que já estava arrasada, fica mais arrasada ainda, né, numa situação terrível. Então, a França é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que por sua vez, embriagada e cega, a Alemanha, né, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918. Então nós vemos essa unificação da Alemanha, nós vemos esse orgulho, essa empáfia, como ele coloca aqui, embriagada e cega no triunfo, os triunfos que eles tiveram, eles ficam embriagados pelo poder, e aí eles vão sofrer a derrota da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 e a 1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores. Então, aquela Paris que aplaudiu os opressores, né, que aplaudiu Robespierre, Marat, que estava contente com 100 guilhotinados por dia, que é o que a história conta, mas dizem que foi até mais do que isso. Tudo isso tem um preço a ser pago. Tudo isso gera um karma coletivo, né? Aquela coletividade toda, juntas, né? Se comprazendo com todo esse sofrimento e com todo esse mal, vai junta também receber de volta aquilo, né, que plantou. Então vamos lá. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870. Antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871, que é quando Bismarck, né, vence a Guerra Franco-Prussiana. As imposições políticas do imperador Guilherme, né, que é o imperador da Prússia e o imperador germânico, em Versalhes, e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então eles vão sofrer ali na mão de Guilherme, né, o imperador, vão sofrer ali na mão dos germânicos, né, que vai ser os futuros alemães, aquilo que eles fizeram, os governantes, os imperadores, né, que foram guilhotinados, principalmente aqueles que foram guilhotinados sem terem cometido nenhum erro, pura e simplesmente pela política e pela maldade, né, daqueles que detinham o poder. E vamos agora, né, nós vimos aqui as provações da grande cidade latina, né, da grande Paris, né, e do grande país latino que é a França. Agora nós vamos ver as provações da igreja. Ninguém fica impune. As leis de Deus são imutáveis e universais. A lei de ação e reação, ou de causa e efeito, ela é imutável e é universal. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da igreja com a declaração da infalibilidade papal. Então nós vamos ver que a infalibilidade papal foi colocada pelo Pio IX, né? Ele, em 1870,
Ele nasceu em 1792, desencarnou em 1878, foi o Papa que teve a maior duração no trono, né, no trono papal. Ele foi Papa de 1846 a 1878, foi o Papa que mais ficou no poder. Mas ele, em 1870, com a infalibilidade papal, porque a infalibilidade papal já existia o conceito, a ideia, mas ele decretou a infalibilidade papal na época que estava tudo se desvinculando da igreja, na época que a filosofia, a ciência, né, a sociologia estava surgindo, na época que o ateísmo estava aparecendo. Então isso fez com que aqueles poucos com cultura e com conhecimento que ainda estavam ligados com a igreja se afastassem, não aceitassem uma colocação tão bizarra como a infalibilidade papal. Então, aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições, nas instituições católicas, senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividade. Então, todos os povos passaram a controlar as atividades e o poder da igreja e colocando-a só como educadora, com escolas, com processo educador, com o processo ali que é o que eles colocaram que cabia a ela, né? Em 1870, a declaração da infalibilidade papal foi o marco. Ali a Igreja Católica passou a degringolar, né? A lei de ação e reação. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, né, que é o berço ali da Igreja Católica, né, entendendo que Jesus nunca teve poder, nunca quis terra, nunca quis dinheiro, nunca quis ouro, os italianos naturalmente declararam seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta, que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da igreja. Então Roma foi protegida pelo exército francês. Mas vamos lembrar, a França estava com todos esses problemas. Ela financiou a independência dos Estados Unidos. Ela estava sem dinheiro, ela estava dilacerada, ela foi invadida, né, pelos alemães, né, na Guerra Franco-Prussiana pela Prússia, que depois virou Alemanha, em 1870. Então, em 1870, quando ele declara a infalibilidade papal, a França também não podia mais dar essa proteção para o Papa, porque ela teve que retornar as suas tropas para a França, porque eles estavam um caos, né? Aquilo tudo lá estava um caos. Então, é o que ele coloca aqui, né? O Papa se mantinha ali na Itália com seus poderes, porque o exército da França estava ajudando a manter os poderes da igreja ali no Vaticano. Aí o Emmanuel continua. Mas a situação de 1870, que foi a Guerra Franco-Prussiana, problemas da França, e a declaração da infalibilidade papal, obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour. Então nós vamos ver que Cavour é um político italiano, que nasceu em 1810, desencarna em 1861, e lutou pela unificação da Itália. Então, com a saída do exército francês que protegia o Vaticano, protegia o Papa, as ideias de Cavour puderam se espalhar, e aí a Itália vai lutar pela sua independência. Então, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Então, privando-se de todos os poderes que ele tinha, com os príncipes, com os nobres, de matar, de vida, de morte, de queimar quem quisesse, de fazer o que quisesse, passando a ter só
o poder onde eram as suas terras, onde eram as suas posses, como qualquer outro dono de terra. Começa com Pio IX, que nós já falamos aqui sobre ele, a grande lição da igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordem aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, que era o Vaticano, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observa-se um fenômeno interessante. Olha a colocação que Emmanuel faz aqui desse fenômeno. O que é esse fenômeno interessante? É a incongruência, infelizmente, dos poderosos da igreja com aquilo, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, Então, observa-se um fenômeno interessante. A igreja que nunca se lembra de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da república e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Então, eles não tinham mais príncipes, eles não tinham mais poder, eles estavam em decadência aí, eles coroam o Cristo nos seus altares como Cristo Rei. Quer dizer, realmente, infelizmente, os poderosos da igreja não tinham nem ideia do que era a filosofia, os ensinamentos, o amor que o Cristo pregou, as ideias que o Cristo trouxe. Então nós estamos aqui terminando o capítulo e no nosso próximo estudo nós vamos ver o Espiritismo. Até lá!